eu gosto de trazer exemplo para vocês, e eu tenho um exemplo muito claro aqui, que foi quando eu tenho um cliente, Jonas, que ele queria produzir 15 toneladas de peixe dentro de um viveiro dele que a gente já tinha identificado que a capacidade de suporte do viveiro dele era de 12 toneladas. Mas ele queria produzir 15 toneladas. Então ele bateu o pé, falou, não, eu quero produzir 12 toneladas, e foi lá e alojou 8 mil peixes. O peixe ele era pintado, ele queria tirar esses 8 mil peixes com 1,8 kg, que era o peso que ele tinha combinado de vender para o frigorífico. Então, ele colocou 8 mil peixes dentro do viveiro, e só que quando esses peixes atingiram o peso de 1,5 kg, ele não conseguia mais fazer o peixe engordar. Por quê? Porque a concentração de oxigênio já estava começando a baixar, ele já estava começando a ter problema de amônia, então não conseguia alimentar muitos peixes. Fim das contas, ele teve que vender 100% desses peixes aí com 1,5 kg, e aí ele perdeu um pouco na negociação lá com o frigorífico, porque ele tinha combinado com o frigorífico que ia entregar o peixe com 1,8 kg. O que ele podia ter feito, né? Daí ele acabou negociando, e depois é que ele veio falar comigo. O que ele podia ter feito? Isso foi há bastante tempo, tá? Ele podia ter feito uma despesca parcial, né? Vendido parte desses peixes com 1,5 kg, para fazer com que o restante dos peixes que sobraram atingisse 1,8 kg, e daí ele negociasse o restante dos peixes por 1,8 kg, mas ele precisava entregar o peixe para o frigorífico. Enfim, no próximo ciclo de produção, né, na próxima safra, o que foi que ele fez? Ele fez a conta, falou, opa, né, a gente já tinha feito o cálculo lá, a capacidade de suporte do meu viveiro é de 12 toneladas, não de 15 toneladas, como eu estou querendo fazer dentro do meu viveiro. Então, já que eu sei que o meu viveiro suporta 12 toneladas e que o peixe que eu quero vender precisa pesar 1,8 kg de média, o que eu tenho que fazer? Colocar menos peixe. Então, na próxima safra, o que ele fez? Ele, ao invés de colocar 8 mil quilos, 8 mil peixes, 8 mil alevinos dentro do viveiro, ele colocou 6.500 peixes dentro do viveiro, e esses 6.500 peixes atingiram os 12 mil quilos, que ele também tinha feito na safra anterior, só que com peso menor. Então, ele perdeu dinheiro na venda do peixe da safra anterior, porque ele vendeu mais leve, né? Então, ele tinha que ter vendido o peixe com 1,8 kg, e ele vendeu o peixe com 1,5 kg. Mas o frigorífico falou assim, ó, eu pago, não me lembro quanto era na época, faz muito tempo isso, na época o pintado valia 7,50, 7,80. Hoje a gente o frigorífico compra o pintado por R$14, R$14,50, quase, né, o dobro do preço. Então, na época, acho que era 7,80, não me recordo muito bem, 7,80, mas se o peixe tivesse com 1,8 kg. Ele teve que vender o peixe dele com 1,5 kg. Então, ele vendeu 8 mil peixes de 1,5 kg por R$7,50, que totalizando dava as 12 toneladas, que é a capacidade de suporte do viveiro dele. E na próxima safra, ao invés de ele colocar 8 mil peixes, ele fez o quê? Colocou 6.500 alevinos. 6.500 vezes 1,8 kg, então ele conseguiu fazer as mesmas 12 toneladas, só que essas 12 toneladas com peixes de peso médio de 1,8 kg, que era exatamente o produto que o frigorífico queria comprar dele. Então, eu preciso entender qual é o produto que o meu cliente consumidor quer comprar de mim. É peixe de 1,8 kg? Opa, então eu preciso colocar um pouquinho menos de peixe aqui para fazer 12 toneladas de 1,8 kg. Foi o que o Jonas fez, e aí a gente não teve problema, né? Ele foi lá, conseguiu produzir o peixe dele no peso que ele tinha negociado com o frigorífico, que era o que o frigorífico queria comprar,
O frigorífico pagou o que tinha combinado com ele, o valor do peixe de 1,8 kg, e ele continuou produzindo as mesmas 12 toneladas que ele já tinha produzido na safra anterior. A diferença foi o peso de abate do peixe. Ele entregou o peixe com o peso que o cliente dele queria comprar.